Juros pro alto, dólar para baixo, bolsas para cima. Essa sinalização aparentemente contrassensual foi a tônica vinda dos Estados Unidos aos mercados globais em junho. Mês que se encerrou com performances positivas nas bolsas e um pouco menos de volatilidade na renda fixa. De um lado, o relativo alívio no xadrez tarifário de Donald Trump foi o principal motor para o apetite ao risco ao mês. A percepção de que o Banco Central americano sinalizou que poderia continuar cortando os juros em breve também ajudou, assim como o desfecho menos belicoso dos conflitos geopolíticos que marcaram o começo desse mês. Mas apesar do relativo bom humor de junho, o outro lado da moeda revela que desafios estruturais não só seguem presentes, mas também ganham relevância. No jogo tarifário, os acordos que trouxeram alívio no mês são muito iniciais e ainda mantêm as tarifas historicamente altas. Na mesma linha, o recado lido como brando do Fed também mostrou que boa parte dos dirigentes estão em compasso de espera para ver os impactos das tarifas nos preços lá na frente. E também vem juros mais altos para os próximos anos. Além disso, a preocupação com a trajetória fiscal dos Estados Unidos segue ganhando espaço. E a aprovação da Big Beautiful Bill ilustrou bem isso. O pacote fiscal, ele não olha para a trajetória da dívida pública americana, que segue crescente. Ele aumenta o corte de impostos e também aumenta as despesas em áreas como defesa, sem sinalizar contrapartidas críveis para o equilíbrio das próprias contas. Ou seja, o conhecido risco fiscal aqui de nós brasileiros também começa a amedrontar lá nos Estados Unidos. Assim, apesar da performance positiva das bolsas americanas em junho, o mês também contou com a continuidade do movimento de rotação, daquele fluxo que está saindo dos Estados Unidos para o resto do mundo, e também de dólar fraco no mundo. E esse dólar fraco tem sido um importante aliado aqui no Brasil, alimentando o fluxo de capital para cá, ajudando a controlar a inflação e, consequentemente, reduzindo a pressão sobre os juros. Nesse contexto, apesar do Banco Central ter defendido que os juros vão seguir altos por período bastante prolongado, nas próprias palavras do Copom, a interrupção do ciclo de altas com a Selic a 15% alimentou expectativas de que o afrouxamento monetário se aproxima, ou seja, de que já já os juros vão começar a cair. Assim, a gente viu a curva de juros fechar no mês, especialmente nos vencimentos mais longos, ajudando a bolsa, que também seguiu se beneficiando da tal da rotação, mesmo que um pouco menos do que a gente viu nos últimos meses. E diante desse cenário, então, o que a gente está vendo em termos de alocação? É com vocês, Gabi. Para o mês de julho, realizamos uma redução de 2,5 pontos percentuais na exposição em renda fixa atrelada à inflação, com um aumento de mesma magnitude na alocação em renda fixa pré-fixada, nas carteiras das 3 políticas de investimento: conservadora, moderada e sofisticada. Esse ajuste tem como objetivo promover um reequilíbrio marginal entre esses dois indexadores da renda fixa, inflação e pré-fixado, buscando uma melhor relação entre risco e o retorno esperado para os portfólios no longo prazo. Na prática, com esse ajuste, esperamos melhorar ainda mais o índice de Sharpe das carteiras de alocação. Vale ressaltar que, mesmo com o aumento da alocação em renda fixa pré-fixada, ela ainda reflete uma exposição próxima ao que consideramos neutra segundo os nossos modelos. Historicamente, observamos uma melhor relação de risco e retorno nos títulos pré-fixados de duration até 3 anos, que acabam contribuindo para um retorno esperado acima do CDI se adquiridos a taxas atrativas, geralmente em momentos mais propícios do ciclo de juros, tipicamente próximos ao final de alta da Selic, como agora, e também quando esses títulos são carregados até o vencimento ou ao menos por prazos mais longos, que reduzam os possíveis efeitos negativos de marcação a mercado. Importante comentar que sugerimos uma alocação em pré-fixado com uma duration média que não ultrapasse 2 anos, enquanto para exposição em renda fixa e inflação, esse prazo médio sugerido pelo nosso time é de 6 anos, o que reflete nosso maior conforto em ter exposições mais longas em títulos e fundos de inflação do que em pré-fixados. Mais detalhes nos links das carteiras de alocação para pessoa física e pessoa jurídica. Agora, é hora de saber as mudanças e destaques das carteiras do Research da XP. Por isso, eu devolvo a bola para Raquel de Sá. Começando por renda fixa brasileira.
Nas nossas carteiras de julho, a gente ficou de olho no potencial impacto das mudanças regulatórias em discussões que afetam a classe. Em particular, o fim da isenção para títulos como LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures de infraestrutura. Na nossa visão, embora essas mudanças possam impactar a relação risco-retorno na renda fixa, a gente não muda a nossa estratégia. Isso porque, 1. As mudanças ainda estão em discussão e apesar de estarem vigentes, ou seja, elas já estão valendo, elas só na verdade valem para as emissões a partir do ano que vem. 2. A MP, ou seja, a medida provisória que estabeleceu essas mudanças, ela pode cair no Congresso e as regras todas voltarem ao que elas eram antes ou algum outro meio termo. E 3. Mesmo sem isenção, esses títulos seguiriam incentivados, ou seja, ainda com um diferencial frente aos outros títulos de renda fixa não incentivados, mesmo que menor do que antes. Em resumo, a gente está de olho no que pode vir por aí, mas com cautela, sem fazer nenhuma mudança a 180 graus por isso e sem pânico. Na Bolsa Brasileira, o destaque das nossas carteiras do mês fica para o aumento de exposição ao risco diante de correções, depois de um mês de redução de risco nas nossas carteiras, de olho em uma correção, que efetivamente aconteceu, mesmo que parcialmente. Ou seja, a gente estava reduzindo o risco porque podia haver uma correção, essa correção aconteceu parcialmente e agora a gente vê espaço para aumentar o risco. Isso por alguns motivos principais. Primeiro, a continuidade da rotação global tem beneficiado o Brasil, porque a gente tem sido visto com uma posição relativa positiva, principalmente entre emergentes. 2. A transição do ambiente de inflação alta e juros em alta para um novo regime, inflação em alta, juros em queda. Lembrando que o mercado reage com expectativas sobre o que vai vir lá na frente, então essa mudança de regime já está sim impactando o mercado. 3. A aproximação do trade eleitoral, que historicamente traz mais volatilidade e interesse por ações. Nesse contexto, a gente favorece o posicionamento em setores sensíveis a juros, os famosos cíclicos, e também nomes com perfil de valor. E o nosso preço-alvo para o Ibovespa segue em 150 mil pontos para o final do ano. E seguimos vendo o valuation da nossa bolsa como atrativo, tanto em termos históricos quanto em relação a pares emergentes. E por fim, mas não menos importante, Bolsa Global. Seguimos com uma visão abaixo do neutro para Estados Unidos. Lembrando que isso não significa que não é para alocar em bolsa americana. Porém, o destaque olhando para as carteiras de julho a gente vem reduzindo essa nossa posição under por meio do posicionamento em setores mais defensivos. E falando em setores, vale destacar também o nosso setor preferido nesse momento, mas no mundo todo, o setor financeiro. Esse setor deve seguir se beneficiando de mudanças regulatórias lá nos Estados Unidos, favorecendo, por exemplo, fusões e aquisições, além de também se beneficiar dessa própria rotação que a gente está falando. Isso porque esse movimento de rotação, ele ocasiona mais trades, mais movimentações financeiras no mundo todo, impulsionando o resultado de empresas desse setor. E por fim, qual é a nossa visão para regiões? A gente segue priorizando China entre os emergentes, mas destacamos também os nossos vizinhos latino-americanos, enquanto passamos a ter uma visão neutra para Reino Unido. Não porque a gente tem perspectivas negativas para o país, mas pelo fato de que esse trade já andou bastante, ou seja, ficou mais caro do que estava antes.